Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica. Minha convidada especialíssima aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Provocação Histórica, que vocês sabem, existe desde 2021. Esse é o 5º ano do Provocação Histórica. Em janeiro faz 5 anos que a gente tenta narrar aqui as grandes questões da história, do pensamento histórico, da condição humana e de um passado autoritário do Brasil e do mundo que não cessa de passar, senhoras e senhores. Por isso vamos curtir, compartilhar e fazer viajar aqui a palavra da história e do Provocação Histórica para discutir o que interessa. A essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto Júnior, um professor de história, minha convidada. Ela já veio aqui umas 10 vezes, ela é sócia desse programa. E um historiador no Brasil que tem um intenso, violento e virulento passado pela frente. E de um mundo que tem estruturalmente, há muito tempo, um ódio brutal às mulheres. E hoje, então, recebemos aqui no Provocação Histórica, pela 17ª vez, aleluia, e que sorte a nossa, a filósofa, escritora, artista plástica, artista da existência, Márcia Tiburi. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica. Querido, terceira vez. Quarta? Quarta já? Desde Paris, lembra? No Jardin de Luxembourg. C'est vrai. Comment ça se dit en français? Jardin de... Jardin Luxembourg. Ouça. Tá vendo? Ele sabe falar francês, gente. Que fino. Frases de... Além de tudo, ele é fino. Só frases de efeito, tipo, Mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à la maison? Olha! Então dá pra sobreviver em Paris. Lembra do narrador lá? O que eu vou dizer lá em casa? Muito Mas bem. tá bem? Tudo bem. Estamos aqui de volta para falar desses assuntos complexos, mas que o seu programa dá muito bem conta de falar. E eu gosto muito dessa união entre mídia e educação, essa comunicação que educa, que traz informação. Parabéns para você por seguir no 5º ano desse programa, Lindener Pareto Júnior. Muito obrigado. Ouvir de você é uma alegria imensa. Prazer. Para lembrar o que eu já falei várias vezes, eu lembro que minha mãe, né, filósofa autodidata, sempre lia os seus textos. Oh. E quando eu fui em 2022 para Paris entrevistar, ela ficou muito feliz. Mas foi o último ano de vida dela. E ela era dessas filósofas autodidatas que certeza que se tivesse tido um outro caminho aí, ela teria feito coisas assim muito bacanas e geniais, tanto quanto seu texto filosófico, que é esse novo livro aqui, pela editora Planeta, que a Márcia lançou agora em novembro, inclusive no glorioso Espaço Cult, onde eu tive presente, ouvindo Márcia e Maria Lígia Quartim. Márcia, Ninfa Morta, uma história do ódio às mulheres, é um livro que você vem escrevendo há bastante tempo. E Ninfa Morta, ódio às mulheres, vamos lá. Então, eu resolvi dar esse título porque essa é uma imagem que tem muito a nos dizer. Quando eu comecei a trabalhar esse assunto, lá no começo do século XXI, realmente há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu criei um arquivo chamado Ninfa Morta. E eu comecei a pesquisar essa imagem das mulheres mortas na literatura, no teatro e também nas artes visuais, que se tornou um campo de pesquisa para mim, sobretudo na história da pintura moderna, assim. E eu vi que havia uma continuidade, havia uma semelhança, uma repetição desse tropo. Então era uma imagem comum, como se fosse uma espécie de citação que de repente me pareceu mais que uma citação, parecia uma fórmula. E quando eu encontrei o texto do Edgar Allan Poe chamado Filosofia da Composição, no qual ele diz que o motivo mais poético do mundo é uma bela mulher morta, então eu pensei, é uma fórmula mesmo, uma fórmula de sucesso, seja na literatura, seja nas artes visuais, depois mais tarde no cinema. Então a gente pode prestar atenção na presença dessa imagem de uma mulher morta. Eu dei o nome de Ninfa Morta porque tem um historiador importantíssimo. Bom, estamos num programa em que tem um historiador e o assunto é a provocação histórica. Ai, que bom poder falar desse tipo de assunto aqui. Que bom ter um lugar para falar dessas coisas. Tem um historiador da arte super importante chamado Aby Warburg.
E o Warburg, Né? então, e ele era um judeu que abdicou da sua herança para poder ficar cuidando só da biblioteca, ao mesmo tempo, enfim, uma história vasta lá de esquizofrenia, loucuras, genialidade, pesquisas, enfim. Mas esse sujeito, ele fez um atlas, ele começou a trabalhar com, em vez de trabalhar só com a história narrativa, ele começou a trabalhar com narrativas visuais e com imagens, e ele chamava justamente de fórmula de Pathos. Em alemão, Pathos formel, né? Então uma fórmula da paixão. E aí essa paixão como sendo uma energia psíquica que está presente nas sociedades e quando ela eclode como imagem. Bom, a ninfa morta é o nome que eu dei, porque ele fez um atlas Mnemosine para contar sobre a presença da imagem da ninfa, que vinha desde a Antiguidade Clássica, atravessava o Renascimento, chegava no século XX, e eu quis mostrar como existia uma imagem que ele não contemplou, que era a imagem da ninfa morta. Então, isso aqui é um ensaio que, sei lá, 100 páginas, eu acho, sei lá, 30 páginas, tem muitas páginas, sei lá, 50 páginas, talvez seja só de bibliografia e tal, e notas de rodapé e tal, mas podia ser uma tese em que eu tento provar que a gente pode também construir junto com esse Atlas Mnemosine da memória das imagens do mundo, da história das imagens, a gente também pode fazer a história da imagem concernente a essa imagem de uma mulher morta que foi uma espécie de objeto de culto. E aí eu vou trazendo, né, exemplos, e a primeira parte do livro é uma parte mais de, digamos assim, uma filosofia política feminista, para mostrar por que isso é possível, como é que a gente chega na ninfa morta, e a segunda parte eu chamei de modelos, e ali tem a Branca de Neve, a Antígona, a Diadorim, a Agradiva e também a Ofélia, que são emblemas, a meu ver, dessa imagem das mulheres mortas. E o meu interesse maior era fazer uma discussão sobre biopolítica, pensar e instaurar um termo e um conceito, digamos assim, uma categoria mesmo de análise da sociedade e da análise da estrutura desse sistema patriarcal, a qual eu dei o nome de ginecropolítica. Ginecropolítica. Então fala-se tanto de necropolítica, desde Foucault se falou tanto de biopolítica, tanatopolítica, anatomopolítica. A Shirley Bembe começou a falar de necropolítica. Nesse livro eu resolvi dizer que precisamos prestar atenção na ginecropolítica. Então, não é só a política, quem dera que fosse uma ginepolítica, mas não, é uma ginecropolítica, é a matança das mulheres que acompanha a história do patriarcado e que em momentos de transformação social, de avanço da presença das mulheres na sociedade, reage de maneira violenta. O patriarcado, ele reage de maneira violenta. E aí, como o momento em que a gente está vivendo agora, em que as pessoas estão muito espantadas. Mas por que tanto feminicídio? Você sabe as estatísticas, né? Hoje em dia, a ONU lançou essa estatística que é aterradora. Em 2024, segundo a ONU, mais de 80 mil mulheres foram mortas no mundo apenas pelo fato de serem mulheres. 80 mil, Lindner. 80 mil. Sendo que dessas, 50 mil foram mortas dentro da própria casa. E é estarrecedor, aterrador e configura, a meu ver, isso é apenas uma prova numérica daquilo que eu lancei como tese no livro, que diz respeito a uma espécie de terrorismo patriarcal. É como se o patriarcado fosse um sistema de terrorismo contra as mulheres. Por quê? Porque as mulheres no patriarcado estão sempre à mercê, estão sempre ameaçadas e à mercê da morte. Esse era o meu problema. Eu queria falar como isso é mais do que estrutural, e por isso muito difícil de mudar, e por isso a gente tem que criar políticas de contenção e políticas que possam evitar isso, mas que isso faz parte daquilo que no livro eu chamei de misontogenia do sistema. Então, é a misoginia, que é uma ontologia, que ela é ontogênica, que ela é geradora desse sistema. Sem a misoginia, esse sistema patriarcal não se sustenta. E aí, para que a gente precisa da misoginia? Para que os homens possam ter a sua masculinidade assegurada.
Nesse sentido, a gente pode dizer que a masculinidade é realmente uma síndrome, né? Quando as pessoas falam em masculinidade tóxica, que é um termo aí corrente, a gente está falando, na verdade, de uma masculinidade que ela funciona como se ela fosse uma doença, como se ela fosse uma doença mental, como se os homens tivessem que se livrar da sua masculinidade, porque a própria masculinidade foi construída a partir de uma idealização do homem violento, que esse homem violento virou uma espécie de capital. E no fascismo, a gente vê isso. O fascismo é uma grande encenação de uma fantasia masculina, masculinista, tanto que a gente vê fascismo em ascensão, red pills, incels, todos em ascensão, porque entre o fascismo e o machismo, o fascismo e esse masculinismo, existe uma continuidade muito direta, é praticamente a mesma coisa. Então, meu livro é sobre isso, sobre esse horror. E é resultado de uma trajetória inteira pensando isso sobre vários aspectos, né? E pensando na sua própria trajetória como pensador intelectual, também do exílio lá na França. Marcia Tiburi, para entrar em alguns aspectos específicos aqui da obra, então, eu vou pedir para a Voz de Minha Alma colocar essa imagem que você usa como mote inicial na introdução, que foi uma espécie de homenagem ao Schopenhauer, e tem ali uma imagem um tanto indiscernível. Põe na tela aqui essa imagem, esse mote do Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, mas é um ser ali que está numa cruz, não é cruz? O que é isso? Pois é. Então, no processo de pesquisa desse livro, que durou 20 anos, tentando entender, procurando coisas, acabei me deparando com essa imagem e me chamou muita atenção o fato de haver essa frase, Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, uma frase que vem da antiguidade, que chega à modernidade com Thomas Hobbes, quando ela se torna muito mais conhecida, que remete justamente, ou se traduz por o homem é o lobo do homem. Embaixo, essa homenagem do Max Pirner, essa imagem de 1901. Esse Max Pirner, um gravador ali daquele período, e ele coloca uma homenagem a Arthur Schopenhauer, que era um sujeito que defendia uma ética não especista, uma ética em prol dos animais. Ele era muito crítico da condição humana, era também um machista tremendo. Eu me lembro de contar uma piada, eu tinha um professor uma vez que falou, quando eu era estudante de filosofia, eu me lembro de um professor que falou assim, Schopenhauer dizia que as mulheres pensam com os ovários, e eu me lembro que eu era menina, eu já era feminista, eu cheguei pro professor e falei assim, levantei a mão, ô professor, os homens não têm ovários, logo eles não pensam. Eu nunca esqueci, eu tinha, sei lá, 21 E a anos. bacharada, Eu tava começando meu mestrado. Ficaram tudo assim? Tipo, imagina que menina metida sozinha aí achando que pode, né? Mas enfim, eu era única, não tinha mulheres, né, ali naquele contexto. Tinha 20 e poucos anos, enfim. Mas eu tô brincando, contando essa história para brincar com a minha história com Schopenhauer, porque eu estudei muito Schopenhauer. E ele é um pensador muito interessante, só que um machista. Contudo, essa imagem, o que ela trouxe? A gente vê o Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, mas quando você olha um pouquinho melhor, e eu fiz toda uma descrição dessa imagem, tem algumas páginas para descrever essa imagem, para colocar o problema, que é a questão das mulheres como figuras da exceção, do estado de exceção. Então, por quê? Porque nessa imagem tem essa frase Homo homini lupus, porém, a imagem de uma mulher, que você começa a olhar direito, é uma imagem feminina, em tudo. Põe na tela, ventana. Em tudo, ela remete a uma mulher, então tem uma insinuação de uma vagina, tem esses seios, esses cabelos que a gente fica meio em dúvida se é um pano, se são cabelos. Ela está sendo amarrada numa espécie de crucifixo pelos macacos que têm instrumentos como se também remetessem a uma humanidade. Aí a gente olha para baixo, as pernas dela na verdade são
pernas de um animal, talvez seja um lobo. Então, de fato, o lobo do homem, o homem que é o lobo do homem, remete a uma mulher. E eu quis explorar isso. Por que esse lobo do homem remete a uma mulher? E uma das grandes discussões do feminismo, desde o final do século XVIII, é justamente a questão da universalidade. As mulheres não cabiam no universal que sempre foi masculino. Então eu me questionei, se o universal é masculino, por que se escolhe uma mulher para representar esse universal aqui ameaçado? Porque não é o universal que está sendo ameaçado, o que está sendo ameaçado é a exceção. E a exceção é representada numa mulher, por uma mulher animalizada. E essa história remete, aí eu tive que fazer um nexo, que para mim é muito importante na história da minha pesquisa, que é o nexo com a obra do Aristóteles, da política, que é fundamento histórico da filosofia política como um todo. E nesse livro, Aristóteles faz a separação entre dois tipos de vida e dois tipos de corpos. Uma vida genérica, bios, que é a vida do homem, a vida do homem varão, e essa vida, então, que corresponde à existência da polis. A polis é a cidade-estado, lá onde se faz a política. E, por outro lado, um outro tipo de vida, que o Aristóteles e os gregos chamavam de zoé, de onde vem zoológico, e essa vida, então, que corresponde à vida dos animais, diz o Aristóteles, à vida dos escravos, e diz o Aristóteles, a vida das mulheres, que são os corpos que vivem não na polis, mas numa estrutura dentro da polis, que é uma bolha, que é o oikos, que é a casa, de onde vem oikonomia, economia, né, gente? De onde vem essa estrutura, então, da sustentação, esse lugar da sustentação. Ali, os animais que servirão com seus corpos, serão alimento, serão força de trabalho, também as mulheres, também os escravizados. E o mundo lá fora, o mundo a ser sustentado, o mundo principal, o mundo essencial, é o mundo dos homens. Então, já isso tudo que a gente vê se repetir na Idade Média, na Idade Moderna, até os nossos dias, já estava lá desenhadinho no livro fundador da história da filosofia política da nossa, entre aspas, mil aspas, civilização. E eu quis mexer com tudo isso. Então eu escrevi um livro inteiro, 300 páginas, que é um resumo, na verdade, do problema, mas para apontar as highlights do nosso problema com essa sociedade patriarcal a ser superada. E aí muita gente vem também perguntar, mas qual é a origem do patriarcado? Então, o problema é que não tem uma origem que a gente possa localizar na cronologia, né, no tempo cronológico. Das origens, né? Tem muito isso, né? Mas o fato é que o patriarcado, ele se reproduz, ele é um sistema simbólico reprodutivo e um sistema simbólico e linguístico, portanto, que cria os corpos dos quais ele precisa para se sustentar. E uma coisa que eu faço, que é, sei lá, os mais conservadores no mundo da esquerda vão achar muito ousado, mas eu tento mostrar como o patriarcado antecede e origina o capitalismo, antecede e origina o racismo e todas as outras formas de opressão. Então, o capitalismo não é o principal sistema de opressão, ele é um sistema de opressão econômico que deriva de um sistema de opressão que tem a ver com o grande valor do capitalismo, que é o macho, como diziam. Aliás, essa tese não é minha, a tese do valor do macho, infelizmente não é minha, é do Robert Kurtz, da teoria do valor, é da Roswitha Scholz, da teoria do valor, que são marxistas que eu gosto muito. Mas o que eu quis mostrar e aprofundar, colando, né, várias peças aí desse quebra-cabeça, é mostrar como a gente, ao superar o patriarcado, a gente supera necessariamente o capitalismo, o racismo, o capacitismo e outros sistemas, e todos esses aspectos, todos esses pilares de um sistema de opressão. E, claro, obviamente escrevi tudo isso para mudar o paradigma da filosofia política contemporânea. E usei, obviamente, muitas feministas. Quando a gente fala, por exemplo, o que eu quero dizer com isso, né, Lívia? Você pega assim o Thomas Hobbes, os contratualistas, de uma maneira geral, dizendo uma coisa super que se tornou assim uma espécie de verdade e que de verdade não tem nada.
Então, pelo menos não para metade da população mundial, ou mais da metade. O Hobbes falava assim, como os contratualistas, então os homens, eles abdicam da sua liberdade, constituem o Estado, porque o Estado vai, então, a partir dessa liberdade dos homens, garantir a eles, através das suas leis, o fim do medo da morte violenta. Porque no estado de natureza, que é uma questão aí do Hobbes, o estado de natureza seria esse estado no qual as pessoas têm medo de morrer por morte violenta, porque a guerra de todos contra todos, ela faz parte disso. Eu disse, olha, para as mulheres essas teorias não mudaram nada, isso aí não mudou nada. Nós continuamos com medo da morte violenta. Quando a gente vê o que foi tão atual? Nunca foi tão atual. No Brasil, no mundo, as mulheres têm medo da violência doméstica, da violência pública, urbana, da violência que chega ao feminicídio, ou seja, medo da morte violenta. Se a gente for citar esses casos que têm acontecido pelo Brasil afora e aqui em São Paulo, o caso da moça que foi arrastada pelo carro, o caso das 4 mulheres que todo dia são mortas, não só por seus parceiros íntimos dentro de casa, o que a gente chama de feminicídio íntimo, mas o caso das trabalhadoras funcionárias do Cefet no Rio de Janeiro, foram mortas por um colega de trabalho que não queria ter chefes mulheres, que foi tratado como um sujeito que tinha problemas mentais. Ora, o problema mental dele era ódio às mulheres. Ele tinha adoecido de misoginia. E é como se a misoginia se transformasse numa espécie de síndrome que leva um homem à loucura. Mas, claro, loucura aqui tratada como uma categoria política, né? E como uma tremenda falta de ética e impossibilidade do sujeito de olhar para o outro, para a diferença e de reconhecer que mulheres são seres humanos que têm o direito de existir e de trabalhar e de serem lideranças, de serem chefes, de terem sua vida e sua alegria de viver, enfim. Então a gente está falando disso, de uma sociedade em que os homens parecem adoecidos, destruídos subjetivamente por sua própria masculinidade. É como se tornar-se homem fosse tornar-se um monstro. E é também essa uma tese do livro. Eu pego uma feminista chamada Rita Segato, que fala... Argentina, né? Argentina, mas que deu aula na UNB durante muito tempo, ela já é aposentada. A Rita Segato escreveu muitos livros importantes, mas um deles chama As Estruturas Elementares da Violência. Parafraseando as estruturas elementares do parentesco do Lévi-Strauss. Para dizer o quê? Que, aliás, o livro do Lévi-Strauss é bem machista. Aí ela diz, tem a violência, e os homens funcionam, não é simplesmente trocando as mulheres. Os homens, eles têm outras formas de comunicação, e uma delas, diz a Segato, então a violência é essa forma de comunicação. E na própria violência, uma das orações, digamos assim, dos enunciados fundamentais é o estupro. Então, o homem que estupra manda informação. A gente viu agora recentemente o famoso Calvo do Campari, que foi preso e que foi solto depois, mas que é um sujeito que ganhou muito dinheiro sendo misógino, capitalizou a misoginia e foi preso por violência contra a sua namorada e também por tentativa de estupro. Por quê? Porque o estupro nesse sistema masculinista, um código, eu falo muito disso no livro, o código tem uma codificação, o machismo é uma codificação que estrutura o patriarcado. E aí, estuprar é dar um sinal, é mandar uma informação para o outro. Eu sou muito macho, eu prendo, arrebento, eu mato, eu estupro. No meu livro eu quis mostrar que essa violência não é só o estupro é horrível e o estupro é um fator de socialização e de reconhecimento, de construção da comunidade masculinista. Mas eu quis mostrar que a gente evoluiu para o feminicídio. Então, o feminicídio, a matança de mulheres pelo simples fato de uma pessoa ser uma mulher, a matança dessa mulher, o assassinato cruel dessa mulher, manda uma informação para os outros homens de que ele também é homem porque ele pode fazer isso. E aí os homens se reconhecem entre eles. E isso diz respeito também, combina, infelizmente, com o tremendo silêncio dos homens em relação à violência contra as mulheres.
a gente nunca vê, ou raramente vê, as exceções confirmam a regra, a gente raramente vê homens se insurgindo contra a violência perpetrada pelos homens. É como se as vítimas tivessem sempre, e aquelas que são ameaçadas, aquelas que vivem na ameaçabilidade típica do sistema, é como se elas tivessem que se virar. Eu já fui criticada por uma pessoa que veio dizer para mim assim: ah, você não se manifestou, um homem, você não se manifestou num estupro que foi crime de guerra, enfim, lá no contexto. Eu disse para ele: olha, eu acho que você que tem que se manifestar. Estupro é crime de guerra, é arma de guerra, desde sempre em todas as guerras. Não são as vítimas que têm que se defender, simplesmente. Você que é sócio de gênero dos algozes podia dizer: esses sócios de gênero estão cometendo um crime hediondo e eu não quero ser signatário disso. Que é o que a gente, por exemplo, que é branco, tem que fazer quando você vê racismo. Você tem que dizer: embora eu seja branco, eu não assino embaixo nesse jogo podre do racismo da branquitude. Eu não sou parte dessa branquitude. Eu não sou signatário desse sistema e desse contrato. Eu não quero isso. Então os homens poderiam fazer a mesma coisa para ajudar as mulheres. A gente está precisando de ajuda. Até porque os algozes, digamos assim, os algozes contam com o silêncio dos seus pares. E as vítimas, muitas vezes, não têm como contar a sua história porque elas foram mortas. Nós, mulheres, ficamos nos defendendo. Então, tem muita gente, inclusive, que fala de guerra de gênero, guerra de sexo, né? Não é não, gente. Aqui vou dar uma esclarecida sobre tudo, porque esse programa é um programa da esquerda, então somos cultos e estudados, né? A gente tem que ter esse tipo de informação. E assim, as mulheres, o feminismo não é uma guerra. O feminismo é uma guerrilha. Che Guevara dizia: o que é uma guerrilha? Guerrilha é um tipo de autodefesa que você faz quando você está sofrendo debaixo da artilharia daqueles que têm as armas contra você. Então, a gente se protege, a gente luta pela nossa sobrevivência, como Che Guevara lutava pela sua sobrevivência. As mulheres não estão por aí matando homens. 90 e tantos % dos assassinatos, os homens matam os homens, né? Esse é um argumento que muita gente levanta também. Ah, mas os homens matam, os homens também são assassinados. Sim, gente, quem mata homens e mulheres são homens. Mas as mulheres não saem matando. É muito raro uma mulher matar. Então, em geral, as mulheres matam para se defender. Pode até ser que existe, né, casos de mulheres que praticam crimes assim, mas são muito raras. A gente teria que analisar as exceções. Então é disso que a gente está falando, né? Não, impressionante. E aí quando matam também, muitas vezes é em função da própria lógica patriarcal, né? Dentro da estrutura. Mas o monopólio da violência é dos homens. É dos homens. E é do Estado. E a Rita Segato, inclusive, diz isso, né? O que é o patriarcado? É uma frente estatal, teológica, epistemológica, judiciária. É tudo contra as mulheres. Então, e as mulheres, às vezes, querem fazer parte disso, né? Que aí também é um problema, meu querido Lindner. Impressionante. Márcia Tiburi, ela é sempre uma aula magna aqui, ó. Por isso que a frase de efeito, como é que é? O macho abusador é o Estado violador, né? Tem essa... que as meninas cantam nas marchas, né? Isso é um espelhamento mesmo, né? É uma continuidade entre o Estado e o indivíduo. O Estado violento, o indivíduo violento. E é triste que os homens não vejam que a vida poderia ser melhor. Porque todos têm, sei lá, se acostumam a esse privilégio, estão ali assentados, né, nesse lugar do privilégio. E a gente precisaria mexer nessa estrutura do privilégio. Totalmente. Não, e embaralha tudo, porque a minha geração também, fomos todos criados para ser esse macho, né? Por mais que eu pudesse destoar sendo lembra da criança viada, porque era o irmão que era supostamente mais, tinha características femininas, né? Então, o Júnior estuda muito, mãe, acho que ele é gay, sabe essas coisas? Então, aí acho que desde lá eu fui prestando atenção, mas mesmo assim eu fui socializado para ser o macho varão, né? E muitas vezes assumi essa característica, ou assumo, né, porque somos machos nesse mundo desse jeito. E o rolo que, quando eu ouvi a primeira vez de uma
ex-namorada, que é minha amiga até hoje, mas ela falou assim: vocês odeiam as mulheres. E falou com tanta convicção e tristeza. Aí foi a primeira vez que eu parei assim e falei: caramba, mas por que ela tá falando isso? Que eu achava, alta da minha ilusão, né, do meu privilégio, que eu não tinha esses problemas, vamos dizer assim. Quer dizer, que eu era um menino sensível, que sabia ouvir as mulheres e tal, mas nada, nada. Aí eu fui entendendo, não só a estrutura, mas parte do que está aqui na obra. Então, porque esse ódio não é que ele pertence a uma pessoa, ele não foi gerado por um homem, ele não está nesse homem em específico, no indivíduo homem. O indivíduo homem pode aderir a esse ódio, assim como o ódio às mulheres, a misoginia, assim como uma pessoa branca pode aderir ao ódio, porque o racismo é uma forma de ódio também. E claro, por trás disso, um sistema de privilégios. Então, acho importante olhar para o sistema de privilégios. Porque um homem, o menino, ao nascer, se ele é homem, ele já está instaurado nesse lugar. Por isso é realmente uma coisa muito grave. O indivíduo nem tem condições de enxergar que podia ser diferente. Esse ódio, ele é transmitido, ele é simbolizado, ele é naturalizado. E as mulheres, elas ficam sempre colocadas nessa posição que é secundária, subalterna. É como se uma menina nascesse e, ao nascer, aquele nascimento já garantisse para ela uma falta de direitos. Da segunda classe. É uma cidadã de segunda classe. Isso foi construído, então, num outro lugar, no lugar do simbólico, que está acima do nosso imaginário, isso é o sistema, o funcionamento que eu chamo no livro, né, de misontogênico do sistema. O ódio está ali já assegurado para o indivíduo. E diz respeito justamente, é desenhado para a gente vive isso no nosso gênero, no nosso corpo. Os homens praticando ódio, as mulheres sendo objeto do ódio. E aprendendo, para não ser tão odiadas, aprendendo a se adequar à vida dos homens. Aprendendo a se vestir, aprendendo a se comportar, a se fazer agradável para não despertar o ódio. Ou se fazer adequada para não despertar o ódio. É como se todo mundo soubesse qual é o jogo que está sendo jogado e sustentasse esse jogo. Mas essa é a nossa cultura. E aí, claro, tem as transformações. De repente, as mulheres vão descobrindo, ao longo da história, vários processos, muitos movimentos e momentos da moda, da produção dos corpos, do jeito de se vestir, do jeito de se maquiar, que em momentos históricos também os homens sendo muito mais enfeitados e produzidos que as mulheres. Agora a gente vivendo um avanço da vida trans, que nos ensina tanto sobre isso também. Desmontar a noção de gênero opressor. Aliás, no meu livro Gênero Opressor e Oprimido, no livro eu sou muito direta e eu fui até as últimas consequências. Eu cheguei a falar de um gênero matador e de um gênero matável, porque do meu ponto de vista, nessa misontogenia do sistema, os homens são feitos para matar e as mulheres são feitas para serem mortas. Então, não à toa esse culto ao corpo morto da mulher. Né? É o culto ao corpo morto da mulher e, ao mesmo tempo, o culto da masculinidade violenta. Uma pessoa que eu pesquisei, que é a Russell, aquela primeira mulher assim, ativista, que discutiu, que levantou a questão do feminicídio, né? Ela morava no Canadá, Estados Unidos, sei lá onde, e ela escreveu sobre isso e foi uma militante importante, porque ela dizia, essas mulheres estão sendo mortas só porque são mulheres, isso não é um assassinato qualquer, é um assassinato motivado pelo gênero. Então, o gênero é que é o foco, vamos matar essa mulher. E isso vale para mulheres cis, para mulheres heterossexuais, para mulheres lésbicas, para mulheres trans, para todas as mulheres. E, bom, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans, é um quinto país que faz mais violência contra as mulheres. É um país com a estatística atual é de 4 mulheres mortas por dia, mas em certos momentos assim a gente vê mais de 10 por dia, dependendo do contexto. Agora no final do ano, isso tudo de novo. E eu quis falar isso, eu quis falar essa coisa que é bastante difícil e que eu acho que a gente tinha que dizer. O sistema ele já vai produzindo esse corpo dessa mulher matável, que é o corpo que vai ser objeto do ódio simbólico, linguístico,
do ódio que vai ser estruturado nas instituições. Então, tudo que acontece, desde você não ter um salário igual ao dos homens, você não poder assumir os cargos, você ser tratada como subalterna, né? Sei lá, 1965, quando as mulheres começam a ter direito, por exemplo, na França, a ter uma conta no banco sem pedir autorização para o marido. Pensa só, né? O sistema é muito pesado contra as mulheres e tudo isso aí pode ser considerado violência econômica, violência institucional, enfim, as várias formas da violência. O controle do modo como as mulheres falam, como se vestem, controle sobre os corpos, a questão das leis em relação ao aborto e à reprodução e por aí vai. O estupro como uma lei sempre consentida, o antigo, que foi revogado há muito pouco tempo, o chamado crime passional, né, a figura da legítima defesa da honra e por aí vai. É horror, né? Então, e aí as mulheres sempre colocadas nessa posição subalterna, nessa posição em que elas têm que aceitar que o mundo é feito para os homens, se submeterem a eles e deixarem eles viver e se adequarem a esses homens. Então, é uma posição de gênero muito desagradável. É como se você não tivesse o direito de ser livre, de fazer exercício da liberdade. Isso não é para você não tem nem lugar nesse mundo. Olha a nossa vida política, Lindner. Olha a representação das mulheres no sistema parlamentar, no parlamento brasileiro, no poder executivo, no legislativo. É pífia a participação das mulheres. As mulheres que estão lá são gigantescas, as mulheres feministas, né? São figuras generosas, geniais, grandes políticas, sejam cis, sejam trans, mas assim, aquilo lá funciona para os homens, entre eles, nos acordos entre eles, e as mulheres ocupam aqueles espaços como se elas fossem intrusas. A Simone de Beauvoir, que dizia isso, né, gente? Ela dizia assim, segundo sexo, isso em 1949, ela dizia assim, como é que uma pessoa vai conseguir se realizar como um ser humano sendo uma mulher? Se a esses seres é negada a condição humana. É como se elas não fossem humanas, como a gente viu lá no Aristóteles. Elas são animais e são escravizados. Então, é disso que a gente está falando. Esse sistema tem que mudar muito. A gente tem que ter consciência de que funciona desse jeito para poder fazer as mudanças necessárias. Realmente. Márcia Tiburi, olha, Márcia Tiburi é uma das minhas autoras preferidas nesse mundo. Márcia, você falou da violência produzida pelo patriarcado de maneira geral, no capitalismo sobretudo, e na indústria cultural muito mais, né? Enésima potência, pensando lá desde os frankfurtianos, passando pelo Debord e pelo cinema. Por isso, senhoras e senhores, a Márcia Tiburi, que aqui está, lançando aqui o seu Ninfa Morta, leiam ainda essa noite ou antes de morrer, né? Como dizia um professor meu lá, desses corpos que são matadores ou matáveis. Márcia também é professora aqui da nossa nova pós-graduação do Instituto Conhecimento Liberta, em parceria com a Escola de Sociologia e Política. Tá aí na tela para vocês, A gente estreou o nosso novo curso, começa em fevereiro, as matrículas estão abertas. Se inscrevam aqui ainda hoje. Vocês vão ver que quem já é ICELer tem descontos especiais. É um valor evidentemente simbólico para a galera e para os temas que aí estão. Vocês estão vendo Nancy Fraser, Rafael Valim, Vladimir Safatli, Márcia Tiburi, Gessé, Álvaro Lindeira e esse que vos fala também. Tem a alegria de estar aqui compartilhando essa vida com Nancy, que está gravando lá em Nova York, inclusive, e com Márcia Tiburi. Márcia, fala pra gente da sua disciplina, né? O que o povo pode esperar dos debates da sua disciplina nessa pós? Eu gostei muito eu já gravei as minhas aulas, então vai ser das primeiras que as pessoas vão assistir. Eu fiquei muito feliz porque eu sou uma pessoa que venho de uma formação na teoria crítica, né? Então eu fiz mestrado e doutorado lá nos anos 90, já faz muito tempo, sobre o Theodor Adorno e pesquisei muito. Esse pessoal me acompanhou a vida inteira. E aí, quando eu estava na França, eu comecei a dar aula de filosofia latino-americana e eu comecei a fazer esses nexos entre a escola de Frankfurt e a filosofia latino-americana, não do ponto de vista apenas da história, mas do ponto de vista justamente das reflexões. Então, a minha aula, que é sobre democracia e poder popular na América Latina,
trabalha muito esse nexo entre essas teorias da história, esse marxismo, esse Freud do marxismo lá desses pensadores, do Max Horkheimer, que é quem lançou pela primeira vez o conceito de teoria crítica, para fazer uma crítica justamente a esse tipo de teoria que só quer interpretar o mundo e não transforma o mundo. Então, eu trouxe isso e fui juntando com pensadores pouco conhecidos entre nós. Por exemplo, quem conhece Roberto Retamar, que é um pensador cubano interessantíssimo? Quem conhece Silvia Cusicanqui, que é uma filósofa feminista aimara da Bolívia? Ou Gloria Anzaldúa, que era uma mulher filósofa, pensadora ali da fronteira do México com os Estados Unidos. Eu fui contando também, além dos pensadores mais conhecidos, Foucault, e Adorno, Horkheimer e tal, eu fui trazendo também essas figuras menos conhecidas e fiz uma recriação, uma pequena recriação no nosso curso desse nexo entre teoria crítica europeia e a nossa teoria crítica latino-americana. Enchi de feminismo, porque o feminismo é o futuro, inclusive da teoria, e fiquei muito feliz de ter colaborado assim, com a minha reflexão. Espero que as pessoas aproveitem, porque ela é para o presente e o futuro. E a gente precisa saber do passado se a gente quiser desenhar bem esse futuro, né? Aí, ó, vai vendo. Você viu que aqui, falar da pós aqui e propagandeá-la com a Márcia é muito fácil. Ó, ainda essa noite se inscreva aqui, ó. Ô, gente, se você se inscrever hoje, inclusive, ainda dá tempo de você ganhar esses livros aqui maravilhosos que estão na tela. Esse pacote de materiais didáticos, né, que vocês vão ter, além dos textos que a gente vai indicar para leitura obrigatória semanal, porque o negócio é sério, tem um corpo tutor, tutores e tutoras mestrandos, doutorandos que cuidam de vocês, que encontram vocês, que debatem esses textos com vocês, além do corpo docente aqui das aulas gravadas, mas também a gente vai encontrar vocês. Então, mostra de novo aqui os livros, ó, aqui, Voz da Minha Alma, ó. Tem aí o Gessé Souza com Por que a Esquerda Morreu, tem o Valim pensando no neoliberalismo, tem a Nancy Fraser pensando no canibalismo, capitalismo canibal, tem aqui o Jabur com a questão da China, tem o Manifesto também. Então se inscrevam e venham conosco nessa nova pós ICL-FESP, uma parceria absolutamente sensacional, que eu também tenho a alegria de participar. Márcia Tiburi também, imperdível. Ô Márcia, falar nisso, né? O Ventão da Massa, põe aqui uma imagem ou outra da Nancy gravando em Nova York, ela tá lá nesse instante gravando pra gente, ó. Ali, ó. Inclusive no estúdio no Brooklyn. Que lindo. Agradeço aqui a Érica, que tá lá produzindo, e ao nosso time todo de produto, que tá acompanhando. Legal. Que demais. Demais, né? E ela é maravilhosa. 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 Teve em Tóquio durante um mês, voltou, começou a gravar. E que maravilha, né? Ela é maravilhosa. É imperdível, sinceramente. Eu conversando com ela via Zoom, assim, fiquei emocionado e meu inglês já tá ruim, né? Eu travei, falei, né, se eu tô emocionado aqui, não tô conseguindo falar. Ela falou, no problem, fica tranquilo. Ela é fofa. E Márcia Tiburi, olha só, tem alguns exemplos aqui pra gente ir pra reta final, infelizmente, né? Se a gente estivesse no Jô, ele ia falar, né, que eu queria te ouvir aqui, nos variados exemplos que você dá desse estereótipo do feminino, da mulher, na cultura popular também. Aí, entre outros tantos, além da Branca de Neve, teve um que me chocou muito, porque eu precisava voltar a ler o Grande Sertão Veredas, né? Mas a história de Adorim. E aí você dá uma traulitada, porque aí lá no dia do lançamento eu pensei, caramba, né? Na verdade, toda a teoria crítica e tudo que ela representa depois, mesmo influenciando outras linhas que não necessariamente ligadas a ela, mas o próprio Foucault, depois o próprio Agamben, são todos homens que parece que nunca estão levando em conta que mulher engravida, que faz trabalho doméstico invisibilizado e tal, tudo que a Silvia Federici vai dizer e tal depois. Quer dizer, como é que fica, né? Tem como adicionar uma teoria crítica feminista nessa boa obra masculina tipo a do Agamben, porque ele não enxerga isso aqui que você está colocando? Eu usei bastante o Agamben nesse livro. Esse homem de exceção, Homo sapiens? Então, esse livro é bem importante para o meu livro, porque eu gostei muito quando eu descobri a teoria do Agamben lá no começo do século XXI.
eu fiquei muito impressionada assim, com a leitura que ele fazia da Hannah Arendt, do Foucault. E ele disse assim, olha só, o Foucault, se ele tivesse avançado, ele teria chegado nos campos de concentração, mas não chegou. E eu disse, olha, o Agamben é esperto. Ele tá vendo que a Hannah Arendt foi num lugar que o Foucault não foi, né? Engraçado que o Agamben nunca usa o Adorno, nunca usa a teoria crítica. Não sei, até alguma dificuldade, algum problema. Mas não usar. Não sei. Alguma coisa aconteceu ali, porque o próprio Foucault disse, se eu tivesse lido a Escola de Frankfurt, eu teria economizado 20 anos da minha teoria. Na dialética do esclarecimento, que eu cito bastante aí na nossa pós, o Adorno e o Horkheimer já falavam do caráter patriarcal da razão. Eles estavam longe, eles realmente foram longe na análise do fundamento misontogênico do negócio, né? Foi, então acertaram. Eles acertaram, sim. Então, mas falando do Agamben, aí o Agamben chega e fala aquilo tudo, desse homo sacer, ele diz, olha, tem essa figura de exceção ali no direito romano, essa figura que é um criminoso, por exemplo, que cometeu um parricídio, ele é jogado para fora da cidade, ele não, a lei sobre ele, a lei do desterro, ele é banido. E aí é lindíssima a teoria que ele constrói, mas eu pensando, nossa, mas tem um outro tipo de figura que também, aí ele fala, né, esse cara que é banido lá para fora, ele não pode ser morto pela lei, ele é condenado a ser banido, mas não pode ser morto num ritual legal. A pena de morte não vale para ele, segundo o ritual legal. Ele é condenado ao banimento. Contudo, se alguém encontrar aquele sujeito banido fora da cidade e matá-lo e alegar, é homo sacer, ele está livre, ele não é considerado um assassino mesmo tendo matado. E aí eu pensei, mas isso é a vida das mulheres? Elas são... Quando que o Código Penal, 1800 e tantos, que o Código Penal retira o direito do marido matar a esposa caso ela tenha traído ele. Quer dizer, os homens traem, mas as mulheres não matam os homens. Aliás, os homens fazem horrores e as mulheres não matam eles. As mulheres fazem qualquer coisa e os homens saem matando por qualquer coisa. Inclusive, às vezes, pelo mesmo motivo. Então, a questão é essa. Por que pesa sobre as mulheres essa pena de morte? E o meu livro é sobre isso. E eu chamo isso de fundamento místico do patriarcado. Ninguém sabe explicar por quê. E aí eu venho com a teoria da soberania, do fundamento místico, justamente dessa sociedade que diz respeito ao poder de matar. É o assunto do Foucault. E aí a questão para o Agamben assim como Foucault, se tivesse pensado um pouco mais, teria chegado nos campos de concentração da Hannah Arendt, coisa que os frankfurtianos já tinham visto, mas o Agamben não viu. Se o Agamben tivesse também avançado um pouco mais, ele teria visto que tudo aquilo que ele fala sobre o homo sacer acontece com a vida das mulheres. Elas sempre estão, desde sempre, banidas. Nós sempre somos a exceção. A exceção tal qual a imagem do Max Pirner, mostrando que o homem é o lobo do homem, só que ali é homo mulieri lupus, né? O homem é o lobo das mulheres. E isso que eu queria ter deixado bem evidente no meu livro, espero ter conseguido. Sensacional. Não, eu fiquei arrepiado com essa imagem e com a sua explanação toda, sua pesquisa. Márcia Tiburi, eu sou suspeito, né? Porque já é a 17ª vez que você vem no Provocação Histórica. Espero vir muitas. Mais próximo a Márcia, falando, mas a Márcia tem que ir uma vez por mês, pelo menos. Tô aqui já, morando aqui nessa cadeira. E para acabar nossa prosa aqui, olhando para as lentes da verdade, da sociedade, do espetáculo. Tinha esquecido que tinha essa parte. Agora, Márcia Tiburi, do Rio Grande do Sul para o mundo. Você nasceu em Porto Alegre? Não, nasci em Vacaria. Em Vacaria, né? Eu e o Raimundo Faoro. Ah, olha, os donos do... E mais outros, tem alguns ilustres da cidade. Quando você era pequenininha lá em Vacaria, você imaginava que iria ver o mundo e ser uma intérprete desse mundo? Não sabia nada, mas eu tinha muita vontade de ir embora. Fui aquela criança e aquela adolescente que contou os dias para ir embora da minha cidade. Tenho o maior carinho pela minha cidade, quero que todo mundo lá seja muito feliz, mas assim, eu sou que nem o Lou Reed, eu fiquei muito feliz de ir embora da cidade do interior, eu sou muito urbana, sabe, eu venho de uma vida bem rural, depois peri-rural,
Mas eu gosto muito de cidade grande, assim, São Paulo é a minha casa. Você é citadina. Eu sou urbanérrima, adoro essa cidade toda pichada, adoro esse caos, adoro. Como é que você lida com a desigualdade de SP? Então. Que é brutal e tá pior do que estava antes da pandemia. Então, tem uma coisa, né, Lindner, que é esse negócio de a gente lutar por um mundo mais justo, né? Então, claro, me faz sofrer, e eu vejo a degenerescência da cidade, a destruição da cidade pelos seus governantes, prefeito, pelo governador do estado. Acho que é uma gente que realmente é um bando de trogloditas. Aquilo que o Adorno chamava de lobisomens da política, são pessoas que não têm nenhuma noção de cuidado, nem noção de comunidade, nem noção de sociedade, nem noção de um mundo mais digno, justo e democrático para todas e todes e todos. Então eu lastimo muito e, enfim, fiz da minha vida com a filosofia, com a reflexão também, um ativismo, né? Eu digo sempre que eu estou numa guerrilha conceitual, tentando fazer pensar, tentando fazer com que as pessoas acordem, percebam. E para que isso aconteça é preciso refletir, é preciso sentir. Então é todo um trabalho, né? A teoria que muda o mundo, né? Sem uma teoria que nos ajude a olhar, a enxergar melhor, eu também acho que não tem chance para nós. Se a vida acabasse amanhã, o que você faria de exatamente agora até esse amanhã? Sinceramente, eu estou ilustrando um livro, então eu iria para casa ilustrar o meu livro. É que eu tenho esse negócio de ilustrar livros infantis, né? Então eu correria com o meu livro. Eu sempre estou com medo de morrer e medo de não terminar o livro. Eu estou escrevendo agora o livro daquele período que eu fiquei na França exilada, né? E aí eu corro para escrever, ele está sempre pronto, assim, o livro que eu estou escrevendo eu corro para terminar. Mas eu estou também ilustrando um livro infantil, então eu estou preocupada de avançar com isso. Eu não faria nada de diferente se eu fosse... É uma workaholic, né? Não, eu sou feliz fazendo as coisas que eu faço, eu adoro. Passa a madrugada, sim? Não, eu durmo cedo, eu durmo. Sou uma senhora. 10 horas? Uma senhora que vai dormir cedo, acorda cedo. 11? É, tipo isso. Eu vou dormir cedo, eu gosto de acordar cedo. Não tem insônia, não? Sou uma pessoa muito regrada. Tem insônia, mas assim, na minha idade, você faz acupuntura, toma uma passiflora. Assim, nem tomar vinho, que era a minha droga era vinho, né? Eu adorava um vinho, nem vinho posso tomar mais. Dá um estragado o álcool, né? Não dá mais para tomar nem uma tacinha de vinho, você toma assim uma por semana. Já disse tchau, vinho. Eu achei que vinho é a coisa melhor que inventaram, né? Porque eu não fumo maconha, né? Não uso nenhum tipo de droga, eu nunca usei, aliás, então eu fico assim. Eu tenho esse fetiche das drogas pra Márcia aqui. Muita gente tem. tem. Na França, aquelas balas, aqueles... Nada. Não gosto. Eu gosto muito da sobriedade. Eu sou uma pessoa sóbria. Eu gosto muito de ficar acordada, entendendo o que está se passando, assim. Mas, enfim, eu tenho uma vida muito simples. Eu não vejo televisão, eu não gosto de consumir, eu gosto dos meus amigos e gosto de uma vida muito simples e gosto dos livros, né? Que ela fica lendo, fica olhando para aquela estante, nossa, a vida vai, sabe lá quanto tempo a gente vai viver, mas com certeza a gente não vai ler todos os livros que a gente queria, né? Quiçá escrever os que a gente queria. E para acabar, o que é escrever? Escrever é sobreviver. Para mim, escrever é sobreviver. É superar a morte a cada dia. É isso. Obrigado. Obrigada a você, querido. Beijo no coração. Beijo. Tchau, Ventão da Massa, Voz de Minha Alma, grande público. Venham para nossa pós, inclusive. Vocês vão ter aula com a Márcia Tiburi. Um beijo no coração. Tchau. Pessoal, a pós-graduação Repensando o Brasil, que foi a pós de maior sucesso no nosso país em 2025. Agora vai ganhar a turma de 2026 e você pode participar. Mais de 5.000 pessoas participaram desse primeiro ano. Estudaram com intelectuais como Marlene Chauí, Renato Janine Ribeiro, Muniz Sodré, comigo mesmo e muitos outros. No dia 14 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, vamos fazer o lançamento oficial da turma de 2026. Uma chance especial de você saber tudo sobre o curso e garantir condições especiais. Então espero você para fazer sua matrícula no curso de pós-graduação do ICL.